A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 29 do livro de Ezequiel. Profecias contra o Egito. Abre aí a sua Bíblia no capítulo de número 29 do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos, e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Lembrando que o livro de Ezequiel foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Nós nos encontramos ainda na segunda parte, no capítulo 29, na seção F. Ressaltamos que entre os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, que ocuparam os capítulos de 1 a 24, e entre as profecias de esperança e restauração, que estarão a partir do capítulo 33 até o final do livro, Ezequiel, o profeta, o filho do homem, incluiu uma seção de oráculos contra as outras nações. Então, estamos na parte 2, profecias contra as outras nações. Começou no capítulo 25. Já vimos contra Amon, Moabe, Edom, Filístia e Fenícia. Agora estamos no Egito. Nesses 4 capítulos, do 29 ao capítulo 32, desta segunda parte, nesses 4 capítulos finais, veremos que Ezequiel profetizou contra o Egito, um dos grandes impérios do mundo antigo. Todas as profecias são datadas, com exceção do oráculo que se inicia no capítulo 30, no verso 1. Os capítulos seguem o padrão geral visto na sessão anterior. Um primeiro julgamento contra o Egito, um segundo julgamento, um lamento sobre o Egito, um terceiro julgamento, um quarto julgamento, um lamento por Faraó e um lamento sobre o Egito e sobre Faraó. Assim nós vamos estar seguindo também essa divisão. Julgamento contra o Egito, até o verso 6. No primeiro julgamento contra o Egito, que vai até o verso 16, Ezequiel condenou o Egito à destruição. Aconteceu no 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês do reinado de Joaquim, provavelmente janeiro de 587, cerca de um ano depois de Nabucodonosor instituir o cerco contra Jerusalém, capítulo 24, verso 1, que veio ao seu profeta a palavra de Deus, dizendo para ele dirigir o seu rosto contra Faraó e, consequentemente, contra todo o Egito. Era para ele falar e dizer que Faraó, rei do Egito, era o grande dragão, ou o crocodilo que pousava no meio dos rios, no meio dos seus rios, e que dizia que o rio era o seu e que o tinha feito para ele mesmo. Ezequiel mostra ou equipara o Egito, estamos nos baseando na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nós recomendamos que você adquira, a um monstro do mar. O termo usado aqui poderia designar tanto os abundantes crocodilos do Nilo como o monstro do mar, que representa o caos na mitologia do Antigo Oriente Próximo. A Bíblia chama essa criatura mitológica de monstro marinho, de dragão ou de Leviatã, em algumas traduções, ou Raabe. O termo Raabe era também uma designação poética para o Egito. Na mitologia das culturas que rodeavam Israel, esse monstro marinho era um deus que competia com os outros deuses, mas na Bíblia ele era simplesmente outra criatura viva submissa ao comando de Yahvé. Ele se dizia rei, se dizia Deus, e que tinha os rios sob seu domínio e que ainda os tinha criado para ele mesmo. No entanto, o Criador, bendito, tal qual um pescador, iria lançar sobre ele a sua isca, presa no anzol, iria fisgá-lo, ou pescá-lo juntamente com os outros peixes dos seus rios, que se apegariam às suas escamas, e todos seriam tirados dos rios. Deus arrancaria esse monstro do mar com tanta facilidade quanto os pescadores arrastam o peixe que serve de alimento, mas Deus o deixaria apodrecendo na praia. Depois de tirado dos rios, seriam lançados no deserto e seus corpos seriam expostos a todo tipo de animal terrestre e celeste, servindo assim como pasto, verso de número 5. As aves e os animais foram dados como alimento para a humanidade. O reverso desse relacionamento era uma maldição pactual. Por conta de tudo isso, os moradores do Egito iriam saber que o Senhor é Deus, principalmente porque tem sido um bordão de cana para a casa de Israel.
A descrição de Ezequiel do Egito como uma cana quebrada relembra os comentários semelhantes feitos pelo comandante assírio a Ezequias. Porquanto tinha o Egito dito que o rio era seu, e que o tinha criado para ele mesmo, o Senhor não pouparia de jeito nenhum e lançaria sobre ele a sua espada e exterminaria dali tanto homens como animais, e toda a terra do Egito se tornaria em desolação e também em deserto. Pela segunda vez, aqui Deus afirma que após isso saberiam que o Senhor é Deus. Isso se cumpriria desde Migdol até Sevene, isto é, do norte ao sul. Migdol ficava ao norte do Egito, provavelmente no delta leste do Nilo, era uma localidade na rota do Êxodo. Sevene ficava ao sul do Egito, junto à primeira catarata do Nilo. Era o ponto terminal para a navegação em águas profundas e representava a fronteira sul do Egito. O seu castigo duraria 40 anos. É difícil fixar um período histórico definido de 40 anos para um exílio egípcio. O número pode ter sido simbólico em vez de representar um período definido. O seu deserto seria tão terrível que nem pé de animal ou de homem haveriam de passar por ela nos 40 anos, no verso número 11. Seria assim tornada a terra do Egito em desolação no meio das terras assoladas, ficando deserta por 40 anos, e com os egípcios espalhada entre as nações e dispersos pelos países. Ao final desse tempo, seriam ajuntados os egípcios que foram espalhados e restaurados do cativeiro, e Deus os faria voltar à terra de Patros, a sua terra natal, a partir do qual se tornariam doravante um reino humilde. Na verdade, depois da sua época áurea de grandes conquistas e importâncias do cenário mundial, o Egito nunca mais se levantou e atualmente é um país sem expressão alguma que depende em grande parte do seu turismo para ganhar fundos e para se manter entre as nações de forma bem humilde. O Egito nunca reconquistou o poderio e a bravura militar que haviam caracterizado sua história no período bíblico. Israel, que antes se confiava neles, agora nem olhava mais para ele, nem olhará, pois nunca mais se exaltará sobre as nações, sendo diminuídos para que não mais dominem, e via de regra, pela terceira vez, neste capítulo, saberiam que o Senhor é Deus. Verdade. Quer uma prova da existência de Deus? Está aí a prova, a sua palavra, a palavra de Deus proferida nos tempos do Egito e até hoje, século 21, preservada, de que o Egito nunca mais se ergueria entre as nações. Está aí quer uma prova aí? Segundo julgamento contra o Egito, a partir do verso 17 até o 21. Dos versos 17 ao 21, um segundo julgamento contra o Egito. Ezequiel pronunciou um segundo e extenso discurso contra o Egito. A palavra do Senhor veio ao seu profeta no tempo e no espaço conforme registrada. No 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, do reinado de Joaquim. O dia de Ano Novo, abril de 571 a.C., 16 anos depois do oráculo anterior. O cerco erguido por Nabucodonosor contra Tiro durou 13 anos, terminando provavelmente no ano anterior a essa profecia de Ezequiel, 572 a.C. O cerco havia sido demorado e caro e não compensou o esforço. Para compensá-lo, Deus estaria dando a ele, Nabucodonosor, rei da Babilônia, toda a terra do Egito para ser totalmente dele. E aí poderia tomar de todo o despojo e roubar toda a presa. Verso 19. Isso seria sua paga para ele e seu exército, como se fosse isso a sua recompensa, pois trabalhou para Deus e Deus lhe pagaria com a terra do Egito. Ezequiel 29, verso 1 diz: No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Repara aí nesse verso primeiro como Ezequiel procura datar os seus eventos no tempo e no espaço. O verso 21 diz: Naquele dia farei brotar um chifre para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Bem naquele dia, Deus faria brotar ali um chifre para a casa de Israel. No original, chifre, este era um símbolo
do poder político. Este oráculo contra o Egito termina com esperança para Israel. Naquele dia, Ezequiel poderá falar livremente, pois o Senhor iria conceder isso a ele, que abriria a boca no meio deles, e dessa forma, novamente, haverão de saber que o Senhor é Deus. Amanhã estaremos aqui com a destruição do Egito e de todos os seus parceiros no capítulo de número 30. Fique aí conosco, inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita dessa narrativa, com ilustrações, gráficos, tabelas e outras coisas mais. Conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Também nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com.br, todos os dias, Momento Missionário, Palavra de Deus e Oração, às 8h30. E às 15 horas, esse Momento Missionário é com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Fiquem com Deus, um bom dia a todos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém.